Fala galera, saudações rubro-negras, uma boa tarde para todos vocês aí nessa sexta-feira, dia 21 de novembro. Tô aqui me recuperando ainda um pouco da conjuntivite que afetou meu olho direito e remoendo, né galera? Remoendo essa derrota aí da última quarta-feira no Clássico, uma derrota ridícula. Flamengo, melhor não vou dizer nem o Flamengo, né? O clube, eu não vou nem mencionar o Flamengo. Os jogadores do Flamengo não entraram em campo, não representaram o clube de regatas do Flamengo, a nação rubro-negra, né, da forma que tem que representar, né, a altura. Um jogo tosco do Flamengo, um primeiro tempo ridículo, no qual o Fluminense amassou a equipe do Flamengo, né, vamos dizer assim. O Flamengo foi dominado pelo Fluminense, pelo fraco time do Fluminense, com todo respeito. E assim, o Flamengo acabou caindo na estratégia de jogo do Fluminense e muitos erros de passe do Flamengo, muitos erros defensivos, erros táticos. Mas para começar, eu acho que houve erro na escalação. Acho que o Felipe Luiz ele tinha que entrar com o Cebolinha no lugar do Samuel Lino. O Felipe Luiz ele continua insistindo no Bruno Henrique como um substituto para o Pedro, como centroavante. E o Bruno Henrique já falou que não vai render ali, que não rende ali. E ele insiste, tendo o Juninho, que é um cara que tá querendo o jogo, um cara que tá entrando, sempre entra com vontade. Fez aquele gol lá contra o Sport, um gol que, se você vê as últimas partidas do Flamengo, na ausência do Pedro, sempre falta alguém para estar ali na pequena área ali, sabe, na boca do gol para colocar, para poder fazer o gol ali quando a bola sobra. E o Flamengo teve dificuldades em alguns jogos, né, de não ter esse jogador ali na ausência do Pedro. E contra o Sport, o Juninho estava ali e fez o gol, né? Fez o gol que deu a virada ao Flamengo, entrou com vontade, mas o Felipe Luiz continua insistindo aí no Bruno Henrique. Então eu acho que o primeiro erro começa pela escalação, né? Na questão do miolo de zaga também, nada contra o menino João Vitor. Assim, é um garoto, é um menino promissor, tem qualidade, já tinha errado contra o Sport. E assim, se você tem o Danilo no banco, mesmo o Danilo tendo jogado pela seleção brasileira, cara, o Danilo é um cara experiente, né? É um cara que está pronto para essas situações. Então, se você tem um Danilo no banco e pode colocar ele para jogar, eu acho que o Felipe Luiz devia ter colocado o Danilo em campo e preservado o menino João Vitor. Entendeu? Aí o menino entra, né? Já entra um pouco nervoso, fla-flu, clássico, né? Um jogo difícil, um jogo pegado, um jogo que o Flamengo precisa fazer o resultado. E aí o menino entra um pouco ali com muita falta de confiança, falta de ritmo também. Porque assim, ele falou na coletiva, o Felipe Luiz falou na coletiva, que ele não teve a oportunidade de colocar os meninos para jogar. Isso é mentira. Né? O Flamengo fez uma partida vencendo de 8-0 contra o Vitória, era uma oportunidade ele tentar dar minutos para esses meninos. E o Flamengo teve outros jogos que o Felipe Luiz podia ter dado minutagem para esses meninos virem adquirindo experiência, porque é o que eles precisam de experiência. E assim, eu penso que quando você vai lançar um jogador de categoria de base, você não pode lançar ele por necessidade. Ainda mais um clube como o Flamengo, estruturado, que tem um planejamento para ter um bom elenco. Você não pode lançar os meninos na necessidade. Você tem que lançar os meninos numa oportunidade em que você esteja vencendo a partida, né, de uma forma tranquila, para que você não venha colocar esses garotos na fogueira, para que você não venha, assim, para que você não venha, sei lá, acabar atrapalhando, né, a carreira do menino.
Então, assim, eu acho que ele deveria ter entrado com o Danilo, preservado o menino João Vitor, e assim ele não fez. Galera, eu não tô aqui pedindo a cabeça do Felipe Luiz, tá? Não tô aqui criticando o trabalho do Felipe Luiz. Assim, eu gosto do trabalho que o Felipe Luiz está fazendo no Flamengo, acho que ele está fazendo um bom trabalho. Ele tem tudo para ganhar aí o Campeonato Brasileiro, a Libertadores. Mas o Felipe Luiz ele tem umas teimosias, né? Como todo técnico tem. E assim, eu tenho as minhas críticas com o Felipe Luiz, mas eu gosto do trabalho do Felipe Luiz. Acho o Felipe Luiz um técnico promissor, inteligente, né, que tem tudo para fazer uma grande carreira, mas ele precisa parar um pouco com essas teimosias, com essa questão de convicção. Ele precisa pensar um pouco mais no Flamengo, né? Ele precisa pensar um pouco mais no Flamengo para que as coisas possam acontecer de uma maneira mais positiva. Então, para mim, o primeiro erro foi na escalação e depois, no decorrer do jogo, nós vimos, né, que a equipe do Flamengo não entrou dentro de campo. Os jogadores não entraram dentro de campo. Atuações péssimas de muitos jogadores. Aquele erro grotesco do Rossi, um erro que não se pode cometer, né? Ainda mais a equipe precisando do resultado como estávamos precisando. Mas fazer o quê? Agora o Flamengo tem aí o Red Bull Bragantino, né? No sábado, no Maracanã. Precisamos fazer a nossa parte, precisamos vencer o jogo para que a gente não venha aí perder, né, a liderança. Porque não dá para contar, né, com rivais que vão jogar contra o Palmeiras, não dá para contar. Precisamos contar com a gente. Precisamos fazer a nossa parte. Então o Flamengo precisa entrar dentro de campo no sábado com muita concentração, com muita vontade. Precisa ganhar um jogo. Daqui para frente é ganhar os jogos. Independente se vai jogar bonito ou feio, meu irmão, a gente precisa ganhar. O Flamengo precisa ganhar. Jogar para ganhar os jogos. Então, esperamos aí que possamos fazer uma grande partida amanhã contra o Red Bull Bragantino, que a gente venha ganhar esse jogo, para a gente poder aí continuar firmes na liderança rumo ao título do Campeonato Brasileiro. Beleza, galera? Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário aí, né, o que você está achando desse momento do Flamengo, o que você espera nesse final de temporada, e compartilha com os amigos, e se por gentileza você puder, cara, se inscreve no nosso canal, ajuda a gente a estar crescendo aí, pra gente poder estar trazendo mais conteúdo sobre Flamengo, pra gente poder estar resenhando mais, conversando mais, debatendo mais aí sobre o mais querido do Brasil, sobre futebol. Beleza, galera? Um abraço a todos vocês, uma sexta-feira abençoada e um final de semana aí para vocês abençoado também. Beleza, galera? Saudações rubro-negras, uma boa tarde a todos, um grande abraço.